Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. te louvamos por podermos estar aqui neste lugar, Senhor. Oramos, ó Deus, suplicamos, ó Pai, para que teu Espírito fale conosco nesta noite, Senhor. Deus, que possamos ouvir não simplesmente a minha voz, mas que possamos ouvir a voz do Senhor poderosa, ordenando, Senhor, que nos levantemos e andemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. O texto que nós lemos foi o mesmo texto usado na quinta-feira da semana passada. E o meu objetivo com esse texto hoje não é somente expor o texto, mas eu quero usar esse acontecimento, esse momento da história de Jesus, como uma parábola para ensinar uma verdade de forma sistematizada. Então eu vou usar aqui os símbolos apresentados aqui nessa história, os personagens como o paralítico, como os homens que carregaram o paralítico, como a casa, por exemplo. Eu vou usar coisas que fazem parte dessa história para ilustrar uma outra verdade, algo mais superior. E, em primeiro momento, eu quero falar com você que nos visita nesta noite, que está aqui e que ainda não teve um encontro com Cristo. Você que não tem ainda a comunhão com Deus, que vive de forma independente, por assim dizer, solitária, vazia. E no segundo momento eu gostaria de falar aqueles que são religiosos. E, em terceiro lugar, eu queria falar com nós, com a igreja, com aqueles que já foram salvos pelo Senhor. E então, por último, vamos falar a respeito de cura. Hoje nós estamos nesse trabalho e o objetivo é não somente orar por cura e por libertação, mas expor a verdade de Deus e orar por cura e libertação. Então, abra o seu coração, mantenha-se concentrado, porque Deus deseja falar a você nessa noite. Amém, eu creio. Eu queria, então, nesse momento, falar com você que nos visita. Eu queria dizer que não é por acaso que você está neste lugar. Você não está aqui simplesmente por causa de um pensamento, por
causa de um sentimento, por causa de um convite ou por causa de um ser humano, uma pessoa que está entre nós. Eu queria dizer para você que só existe uma explicação para você estar neste lugar, e é através da atuação do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia nos ensina que o ser humano ele é por natureza inimigo de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não se interessa nas coisas espirituais, muito menos com aquilo que é eterno, mas ele tem prazer, ele se satisfaz com as coisas dessa vida, com as coisas temporais, com as coisas carnais, terrenas, com as ocupações desta vida. E se você está neste lugar, não é através dos seus méritos, não é através da sua força, mas é através da força de outro alguém. Você é o paralítico descrito nesse texto. Isso significa que você é incapacitado para realizar qualquer bem verdadeiro. Você é incapacitado espiritualmente para buscar a Deus. Romanos capítulo 3 diz que não há ninguém que busque a Deus, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Logo, a única explicação pelo motivo de você estar neste lugar é porque outro alguém te auxiliou, outro alguém te ajudou. Assim como aqueles 4 homens tomaram aquele paralítico para levar eles até Jesus, da mesma forma o Espírito Santo trouxe você neste lugar, para que você tenha um encontro com Cristo, para que você esteja diante da sua presença e receba o perdão dos seus pecados, receba a salvação da sua alma. E Ele trouxe você neste lugar, mas isso não é tudo. O fato de você estar aqui não resolve as coisas. É necessário que aconteça algo mais. O Espírito Santo não somente trouxe você aqui, mas Ele ainda quer levar você a um outro lugar. Ele quer levar você a um outro nível de relacionamento com Deus através deste momento. Ele quer levar você nessa noite a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não algo histórico, não algo da boca para fora, mas um encontro real, pessoal com Jesus Cristo. E existe uma única coisa que pode impedir isso de acontecer. Aqueles 4 homens carregaram aquele paralítico. E quando eles chegaram naquele lugar, eles não podiam entrar por causa da multidão. Jesus estava dentro da casa, eles estavam impossibilitados de passar. E da mesma forma que aquela casa, que aquela grande multidão impedia aquele paralítico de se achegar até Jesus, da mesma forma existe algo aqui, existe algo em você que pode impedir o seu encontro com Cristo nessa noite, que é como uma barreira, que é como um atrapalho, é como um muro levantado que não deixa você ter esse encontro verdadeiro com Cristo. E eu queria dizer para você que se você deixar o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite, não resistir à verdade de Deus no seu pensamento, na sua mente, na sua consciência, mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, hoje, esse impedimento, esta barreira que impede você de ter um verdadeiro relacionamento com Deus, pode ser vencido, pode ser furado. E o que impede o homem de ter um relacionamento com Deus, de ter um encontro com Deus? A raiz dos pecados, o orgulho. O orgulho endurece o coração do ser humano, tornando ele incapaz de reconhecer os seus próprios erros e também incapaz de reconhecer as qualidades do próximo. O orgulho exalta a pessoa, o orgulho nos exalta a nós mesmos e ao mesmo tempo rebaixa as pessoas que estão à nossa volta. O orgulho
faz o ser humano ter uma ótima visão a respeito de si mesmo e ter grande dificuldade de ter boa visão a respeito das outras pessoas e a respeito de Deus. O orgulho do seu coração é aquilo que impede você de ver a grandeza de Deus e de reconhecer a sua pequenez. O orgulho é aquilo que está no seu coração, que faz parte da sua natureza, que impede você de ver a bondade de Deus e ao mesmo tempo de reconhecer a sua maldade. Mas o orgulho, ele é tão terrível que ele faz o inverso, ao ponto de nós às vezes nos sentirmos os bons e acharmos defeitos até mesmo no próprio Deus. Existe uma barreira, o orgulho. E o Espírito Santo deseja levar você nessa noite além do orgulho, além dessa visão egoísta de si mesmo, que só olha para seus próprios interesses e vontades, mas o Espírito Santo quer levar você a ver a realidade como ela é. O orgulho é como se enganasse o ser humano e ele passa a ter uma outra perspectiva da realidade, uma perspectiva ilusória. Ele vive em um mundo que não existe. Ele tem uma visão a respeito de si mesmo que não existe. Ele tem uma visão da vida que é completamente ilusória. Aquilo só existe dentro dele, no coração dele, porque a realidade verdadeira, eterna e espiritual é completamente ao contrário. E a única coisa que pode vencer o orgulho é o Espírito Santo produzindo arrependimento no seu coração. O arrependimento é exatamente o oposto do orgulho. O orgulho, ele me exalta e humilha o outro. Ele me faz se sentir muito bem e não reconhecer o bem alheio. O arrependimento é ao contrário. O arrependimento me faz ver as minhas próprias mazelas, os meus próprios defeitos e ao mesmo tempo contemplar a beleza das pessoas que estão à minha volta e de Deus. E existem várias formas do Espírito Santo levar você ao arrependimento. Mas Romanos no capítulo 3 também, capítulo 2 diz que a misericórdia de Deus é que nos leva ao arrependimento. De tantas coisas para você olhar nessa noite, eu quero que você olhe para a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. E se você não resistir à verdade da misericórdia de Deus, o orgulho será vencido e você poderá ter um encontro com Deus. Aleluia. Como a misericórdia de Deus se manifesta? Como Deus é bom. Talvez você não pare para pensar nisso, talvez você não pare para reconhecer, para considerar essa verdade. Mas você já parou para pensar que o mundo em que você vive, que o ar que você respira, que o sol que ilumina os seus dias, que o vento, que os alimentos, todas as coisas que você se beneficia vem dele? Você parou já para ver o quanto ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso? Que embora ele não precise de nada que pertence a você, embora ele não te deva nada, ele te dá tudo. Oh, quanta generosidade há no nosso Deus! Quão bondoso ele é! Aleluia, Jesus! E o mais incrível é que apesar de você não considerar essas coisas, e de não se importar com o seu Criador, de voltar as costas para Ele, ainda assim Ele continua concedendo tudo o que você precisa. Ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, e a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos. Ó Deus misericordioso, que paga com bem aqueles que fazem o mal. Esse é Deus, é o nosso Criador. É Ele quem concedeu você o lugar onde você mora, a sua família. É Ele quem te concede o descanso, é Ele quem te concede saúde, é Ele que mantém o seu corpo funcionando, o seu coração batendo. Tudo que você é, tudo que você tem de bom, veio dele. O arrependimento ele começa reconhecendo a bondade de Deus.
começa reconhecendo quem Deus é, e quando você começa a perceber quem Deus é, assim como o Espírito Santo tem mostrado a você aqui neste lugar, você começa a perceber o quão mal você é, por desprezar esse alguém tão bom, por virar as costas por esse Criador tão generoso. Somente quando você começa a contemplar a bondade de Deus, pela obra do Espírito Santo, é que você começa a perceber a sua maldade. Arrependimento é quando nós vemos a fidelidade de Deus para com a sua criação, para conosco, e então, através disso, nós percebemos a nossa infidelidade com Ele. Arrependimento é quando nós reconhecemos o quão verdadeiro Deus é e o quão mentirosos nós somos. Aleluia, Jesus. O verdadeiro arrependimento é fruto do verdadeiro conhecimento de Deus, a visão de Deus, o conhecimento da glória de Deus, é que leva o homem ao arrependimento. E se você tem visto o quanto Deus é bom e o quanto você tem sido injusto com Ele, o quanto você tem sido ingrato com Ele, saiba de uma coisa: isso é arrependimento. Isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Não resista à verdade, ainda que doa, ainda que coloque você no fundo do poço, porque talvez é o lugar que você realmente está. Contudo, vai exaltar Deus mais alto do que as nuvens e as estrelas. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aqueles 4 homens, eles pegam aquele paralítico, eles furam o telhado e eles descem aquele homem até diante de Jesus. Perceba que, como nós compreendemos aqui, o impedimento, o orgulho, a forma de passar por esse impedimento, o buraco pelo qual você precisa passar, o arrependimento. Mas não somente isso, você precisa também de fé. Não adianta você simplesmente reconhecer o quanto você é mau e o quanto Deus é bom. As coisas não terminam aqui. Agora você precisa crer, não somente que Ele é real, mas que Ele está aqui e Ele mesmo está falando com você. Você precisa confiar que o próprio Deus é quem está falando com você, não no sentido da minha voz, mas internamente no seu coração, chamando você para o arrependimento, para uma vida com Ele. Então você precisa crer que Ele está aqui, e que Ele pode, e que Ele quer perdoar os seus pecados. O texto não diz, mas como a gente não está preso ao texto, a gente está usando como parábola. Vamos se dizer que a fé é a corda pela qual aqueles homens descem a maca até Jesus. O buraco é o arrependimento, as cordas, a fé. E se você fazer isso, só precisa disso. Se você reconhecer a bondade de Deus, e o quanto você é mau, o quanto Ele é generoso, e o quanto você é mesquinho, e crer que Ele está aqui, e que Ele quer perdoar os seus pecados, e que Ele pode te ajudar, então você será salvo. Confie, não dê lugar à dúvida, não dê lugar aos pensamentos duvidosos, mas confie, Deus está neste lugar. O Espírito Santo que fala ao seu coração é o próprio Deus. E Ele fala com você, não simplesmente porque quer te condenar, mas porque Ele quer levar você a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, a ter uma nova vida, a viver de forma pacífica, alegre, cheia de esperança. Ele quer te salvar. Olhe para Jesus. A fé é você ver aquilo que não pode ser visto. É você, apesar de não estar vendo a matéria, você acredita em algo que você não vê a tal ponto que é como se você estivesse vendo. Você consegue ver Jesus nessa noite? Você consegue ver Cristo na cruz do Calvário, morrendo pelos seus pecados?
Você consegue ver Ele com os braços abertos para você naquela cruz, chamando você para ter vida em abundância? Se você está tendo essa visão de Jesus, a salvação está muito próxima de você. Aleluia. A salvação está muito próxima de você. Pode adorar. Ele pode perdoar pecados, porque Ele pagou seus pecados na cruz. Quão infinito amor, quão grande misericórdia o Criador se doando por criaturas que não se importavam com Ele. Talvez você pense, mas que adianta? Minha vida é uma bagunça, a minha família é um desastre, o meu relacionamento é um problema, meu coração é confuso, a minha mente só pensa coisas erradas. Talvez você pense isso, mas eu quero te dizer que Ele não somente pode perdoar os seus pecados, Ele não somente pode perdoar os seus pecados, mas Ele pode hoje te dar um novo coração, uma nova vida. Ele pode libertar você dos seus vícios, Ele pode libertar você da prisão dos seus pecados, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos que são contrários ao bem e à verdade. Olhe para a cruz. E se você olhar para a cruz, se você crer que aquele sangue hoje está purificando os seus pecados, e se você crer também que Ele ressuscitou, a ressurreição dele hoje te dá uma nova vida, um novo coração. Jesus disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. E logo em seguida, ele foi curado da paralisia. Todos os seres humanos são paralíticos, por assim dizer, espiritualmente falando, por natureza. E ele precisa da ação do Espírito Santo para levar ele até a Deus, porque ele não vai ir. Primeiro, ele não pode, e ele não quer. Mas o Espírito Santo é quem o leva. O Espírito Santo vence as barreiras do orgulho através do arrependimento no coração do pecador e da fé. E perdoa os pecados. Mas todos que têm os seus pecados perdoados, eles também são curados da paralisia. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles que alcançaram o perdão dos seus pecados, somente pela fé em Jesus, esses foram curados espiritualmente, têm nova vida, novo coração. Antes, eu não conseguia buscar a Deus, eu não tinha prazer em Deus, eu não podia ir até a Deus, mas agora que Ele me levou até Ele pelo Espírito, perdoou os meus pecados, Ele me curou, e agora nós podemos ir até Ele livremente, porque temos pés que caminham para Ele, olhos que contemplam a sua face, ouvidos que ouvem a sua voz. Eu quero dizer para você que se você faz parte de alguma religião, até mesmo dessa denominação, e acredita que Jesus perdoou os seus pecados e confia nisso, mas tem a mesma vida de um paralítico espiritual, não tem prazer em Deus, não ama ao Senhor, não tem frutos de arrependimento no seu coração, você não vê o pecado como um inimigo, como uma doença, como um desastre, mas você vê como um seu amigo. Eu quero dizer para você, cuidado, porque as Escrituras falam da salvação pela fé, e pela fé somente não é através de obras. Mas essa salvação, que não é pelas obras, é pela fé, ela é seguida de transformação e de santificação pelo Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. Examine o seu coração. Você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Você que era paralítico, hoje está caminhando? Aleluia, Jesus. Se não estiver, o caminho para você é o mesmo que para todas as outras pessoas. Arrependa-se. Olhe para a bondade e a longanimidade de Deus. Olhe para dentro de si. Veja o quão carente você é de Deus. Corra para Ele nessa noite. Creia em Cristo, creia na cruz. E Ele hoje te dará uma nova vida, um novo coração, saúde espiritual.
para aqueles que já desfrutam da paz do Senhor, já desfrutam do gozo eterno, que já experimentam a vida eterna. Meus irmãos, olhe com grande salvação, com grande amor o Senhor nos amou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos atolados em nossos pecados, não tínhamos esperança, não tínhamos força em nós mesmos para buscarmos ao Senhor, estávamos condenados. Mas Ele, com seu braço de misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, nos buscou daquela vida pecaminosa, nos resgatou da nossa antiga maneira de viver, nos deu perdão dos nossos pecados pela fé em Jesus. Olhem para tão grande salvação. Será que temos motivos para se alegrar? Será que temos motivos para viver felizes? Será que temos motivos o suficiente para amarmos o Senhor? Com grande salvação, Ele nos salvou. Aleluia. De eternidade a eternidade será louvado o nome do Senhor. Porque Ele salvou para si, porque Ele escolheu para si um povo especial, zeloso de boas obras. Obrigado, Jesus. Quão grande é o Senhor, quão grande motivo nós temos para servi-lo, para adorá-lo. E perceba o último versículo. O paralítico se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Quando as pessoas viam aquele paralítico andando, elas davam glória a Deus. Você sabe por que Jesus te salvou? Sabe por que Deus perdoou os seus pecados? Porque Ele te deu o Espírito Santo. Não foi simplesmente para que você tivesse uma vida mais feliz, mas foi para que você rendesse glórias ao nome dEle. Para que quando as pessoas vissem você, elas glorificassem a Deus que está no céu. Foi para isso que Ele nos salvou. O foco da igreja, o motivo da igreja existir, a nossa missão de vida não é construir reinos, não é se tornar as pessoas, por assim dizer, mais famosas e mais reconhecidas deste mundo. Não, Ele nos salvou. O nosso objetivo é viver para render glórias a Ele, para glorificar a Ele no nosso trabalho, através do nosso bom trabalho, cobrando um preço justo, através de nós pagarmos as nossas contas em dias, através de amarmos a nossa esposa, amarmos o nosso esposo, os nossos filhos, amarmos os nossos inimigos. Ele nos salvou para que através do nosso modo de viver, aqueles que antes eram paralíticos, não conseguiam fazer nada de bom, verdadeiramente bom, agora transformados, se tornaram novas criaturas, ex-presidiários, ex-criminosos, ex-viciados, ex-prostitutas, ex-ladrões, agora vivendo de forma exemplar para a sociedade. Glória a Deus. Aleluia. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos resgatou, Obrigado, foi para isso que Ele nos enviou o seu Espírito, a sua palavra, o teu santo Evangelho. Era para que, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, frutificássemos e santificação para Deus, a fim de render glória ao autor e consumador da nossa salvação, ao Alfa e o Ômega, aquele que inicia e aquele que termina a salvação na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acredito que nós Aleluia. como igreja precisamos a cada dia rever o porquê estamos vivendo, Oh, glória. relembrar o porquê Deus nos salvou de uma eterna condenação. Para quê? Para quê? Será que estamos vivendo para Deus? Para a glória de Deus? Quando acordamos de manhã, quando pensamos em fazer a alimentação, quando pensamos em cozinhar, quando pensamos em fazer qualquer coisa, será que estamos fazendo isso para a glória de Deus? O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O seu trabalho é só para acumular riquezas? O seu carro é só de aparência? Tudo o que somos, tudo o que temos,
deve servir para o propósito eterno e glorioso de Deus. Aleluia, Jesus. Portanto, aqueles que estão longe, aqueles que se mantêm distantes a Deus, hoje é o dia da sua salvação. Meu grande Deus. Volte-se a Cristo, Ele pode te salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que tem vivido de forma ilusória, uma falsa religião, sem coração, sem a essência, sem vida, simplesmente uma religião de obras mortas, hoje também Deus pode te salvar. Não importa quantos anos você siga uma religião, ou você cumpra sacramentos rituais, o que importa verdadeiramente é se você teve um encontro com Cristo. E se você tiver um encontro com Cristo hoje, tudo novo se fará. Aleluia. Então você, igreja amada, olhe para o seu Salvador. Glorifique-o, Aleluia, Jesus. exalte-o Glória a Deus. em todo o tempo, porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Jesus. Dito isso, Ah, Deus. nós estamos numa campanha de cura e libertação. Essa igreja, ela está orando e jejuando para que Deus cure pessoas aqui, para que Deus liberte. Nós vemos grandes exemplos nesse texto que nós lemos. O primeiro grande exemplo que nós vemos é de 4 homens que se compadeceram do seu semelhante. 4 homens que eram saudáveis. Eles não tinham por que, por assim dizer, ajudar aquele paralítico. Eles nem sabiam qual era a dor daquele homem. Eles eram saudáveis. Mas eles se compadeceram daquele homem e o ajudaram. E quando colocaram as mãos no arado, quando iniciaram a obra de salvamento, de ajuda àquele paralítico, eles foram até o fim. Eles foram até o fim. Quando surgiu o impedimento da multidão, quando surgiu o impedimento de não poderem atravessar aquela casa, eles arrumaram uma solução, eles perseveraram e foram até o fim. Aleluia. Igreja, hoje o Senhor nos convida, o Senhor tem nos convidado através da liderança a cada dia a tomarmos essa cruz, a tomarmos essa necessidade das outras pessoas e carregarmos ela até o fim, para que as outras pessoas também possam ser curadas, para que as outras pessoas também possam ser salvas. Aleluia, Jesus. Por isso eu acredito que o princípio para haver verdadeira cura, para haver verdadeiro mover de cura e libertação, o principal é o amor. Porque se nós não amarmos os nossos semelhantes, se nós não nos compadecermos daqueles que estão padecendo, nós não vamos nos esforçar para ajudá-los. E eu queria convidar você a se posicionar juntamente com a igreja, você que já tem se posicionado, a se posicionar mais. Mire alguém, veja alguém que está enfermo, alguém que está cativo, que está precisando de libertação. Mire esta pessoa, ore por ela, jejue por ela, permaneça nela até que a obra aconteça. Aleluia. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Talvez você conheça alguém aqui, que entre nós que está enfermo. Adote essa pessoa em oração, lute por ela, porque Deus lhe dará a vitória. O Senhor é poderoso. Vamos carregar as cargas uns dos outros. Aleluia. Isso também é ajudar o próximo. Glória a Deus. Mas tem uma outra coisa também que nós vemos aqui. Um paralítico que confiou naqueles 4 homens. Ele confiou naqueles homens e se permitiu ser ajudado por eles. Eles foram, e ele então foi levado a Jesus através daqueles homens. A Bíblia diz: se alguém estiver enfermo, chame o presbítero, ou não me lembro se é ou você é os presbítero, ou presbítero, para que ore, para que unja com óleo, e ele será curado. Em outras palavras, você que está enfermo, você precisa confiar nos seus irmãos, você precisa confiar na igreja, você precisa confiar na liderança, você precisa dizer aos santos as suas necessidades, confiarmos uns nos outros, porque todos nós somos instrumentos de Deus para a operação dos milagres do Senhor.
Então, às vezes você está enfermo, você que está padecendo alguma necessidade. Eu quero convidar você a compartilhar com alguém, a pedir oração, a apresentar para as irmãs do círculo de oração as suas necessidades, colocar diante do pastor, diante dos obreiros, as suas necessidades, para que eles te ajudem. Nem sempre nós podemos resolver as coisas sozinhos, mas o Senhor prepara pessoas para nos ajudar. Aleluia. Seja como aquele paralítico, confie nos seus amigos, confie nos seus irmãos, confie. Nós estamos aqui nessa noite para orar por você, para pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para, através do nome de Jesus, curar as suas enfermidades. E se houver algum cativo entre nós que seja liberto, mas você precisa confiar. Você precisa confiar. Você precisa vir à frente. Você precisa pedir oração. Você precisa compartilhar a sua necessidade. E agora pense. Olhamos para a importância como igreja de levarmos a carga uns dos outros. Olhamos para nós como pessoa de confiarmos as nossas cargas na igreja. E também agora vamos olhar para Jesus, aquele que toma a carga. Aquele homem era paralítico. Paralítico é alguém incapacitado de realizar algo por causa de um acidente ou de um problema. Eu não sou médico, não sei falar certo, mas tem alguma coisa a ver com o neurônio, com o cérebro, enfim. É um problema que acontece aqui e que torna-se incapaz de realizar alguns movimentos. Ou seja, não é uma simples doença, é algo complexo, é algo complicado. Mas Jesus curou. E o que é a sua doença, o que é a sua enfermidade diante desse Jesus? Aleluia, Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero dizer para você que Deus que está entre nós, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem.